Sejam todos muito bem-vindos a mais um Plugcast, o podcast da nossa plataforma Plug Educação. Tudo bem com você, Mila Amaral? Tudo bem, graças a Deus. Mais uma tarde feliz aqui pra gente. E hoje a gente vai falar de um curso da área de humanas. Vamos falar de direito? Vamos. Hoje a gente conversa sobre um curso que é muito procurado, né? Com ela, que é coordenadora do curso de Direito da Estácio e já faz parte do grupo há 14 anos. Kelly Cereja, seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Vamos falar um pouco desse curso, né? Que é um dos mais antigos do mundo, mais populares e mais tradicionais. Eu vou começar, professora, com um tema polêmico, se a senhora me permitir. A senhora prefere que ele chame de doutor, de professora? Por favor, fique à vontade. Professora, para mim está ótimo, que é um orgulho ser professor. Fico feliz com a sua resposta, professora, porque assim, a gente sabe, né, que pela vaidade, tem muita gente, né, da área que prefere, questão, né, principalmente os mais antigos. Eu sou doutor, me chame de doutor. Não é bem assim hoje em dia, né? Mudou muito o direito, professora? Mudou muito, com certeza. Na verdade, se a gente via uns 20 anos atrás, por exemplo, que foi a minha data de formação, quando eu terminei na faculdade muito jovem ainda, talvez eu nem tivesse ainda muito o sentido exato da importância do direito para a vida em sociedade. Então, o direito ele evoluiu a ponto da gente querer democratizar cada vez mais o direito para a comunidade, para a sociedade, para que a sociedade entenda que o direito está aqui para fazer aplicar o que está na lei, para fazer valer o que está prescrito. Então, o nosso sentido maior é fazer o direito chegar cada vez mais na consciência das pessoas, de que se você tem um conflito, se você tem uma necessidade que está precisando de auxílio, o direito está aí para isso. Então, é democratizar o direito, fazer chegar essa ideia para a comunidade em geral, né, para a sociedade como um todo. E, professora, eu te pergunto, qual é o perfil do aluno que busca esse curso? A gente sabe que tem um perfil que busca pelo prestígio social, né? A gente sabe que o curso de Direito goza de uma relevância, de um prestígio social na sociedade, que tem uma relevância jurídica importante, e ele já entra na faculdade, é muito comum isso. Eu como coordenadora do curso, estou com ele no primeiro dia que eles entram em sala de aula, para fazer aquela ambientação, e é uma pergunta que eu faço provocadora, né? Por que você está aqui? Por que você quer fazer o curso de Direito? Eu quero ser juiz. Eu quero ser promotor, eu quero ser advogado. Ninguém lembra do docente, viu? Eu faço lembrar, mas ninguém lembra inicialmente do docente. E eu quero... Aí você vê que eles iniciam querendo ser o juiz, o desembargador, mas que a realidade vai fazendo, e que bom, durante os 5 anos, que é o tempo médio do curso de bacharelado em Direito, ele vai, então, tomando ciência da variedade que o curso oferece. Mas a gente vê que o perfil desse aluno inicial é que ele entre logo, para que ele possa bater o martelo, para que ele tenha o poder de decisão nas mãos, ele quer logo buscar por aí. Quando termina, que a gente conversa com eles de novo, eu faço eles relembrarem, né? Vamos lá. Eu lembro que você disse, porque a gente lembra, viu? Os alunos não acreditam nisso, mas a gente lembra deles desde o primeiro início de aula. Você disse que você queria ser promotor. E agora? Qual é a tua ideia? Professora, agora eu abri meus olhos para a área carreira acadêmica, por exemplo. Eu me interessei muito pela monitoria. Fui monitor do curso de Direito como aluno, me interessei muito pelo dia a dia jurídico e tudo. Então, você vê que muitos mudam de opinião, e que bom que mudam. Que bom que mudam, não ficam fechados, não ficam. Então, eles ampliam esse leque de opções, que eles chegam ali fechado, eles ampliam esse leque de opções. Até porque quando se entra, né, na academia, a gente tem uma ideia fantasiosa. E ali, a partir do estudo que a gente vai lapidando. E que não é fácil, né? Características do aluno de Direito. Precisa ler, querer ler, gostar de ler, porque nós estamos falando de um curso aí eminentemente teórico, com doutrinas e mais doutrinas necessárias para a leitura. Então, ele tem que gostar de ler, ter uma boa escrita, e isso a gente tem que sempre estar reforçando com eles. E vale ressaltar também que não é uma leitura fácil. Não é uma leitura fácil, é estritamente técnica.
tem que ser técnica, e ele tem que saber colocar isso na prova dele, no relatório que ele tem que fazer no final do semestre. Ele tem, veja bem, o curso de Direito, o profissional do Direito, ele lida com conflitos, eminentes conflitos. E se ele lida com conflitos, ele tem que ter uma boa capacidade de organização emocional, porque senão ele acaba filtrando isso de uma forma que pode até adoecê-lo com o tempo. Então, ele tem que ter uma boa gestão do seu emocional para poder saber lidar de forma, coerente com aqueles conflitos. Legal, a senhora falou sobre isso, é importante, né, a gente puxar isso também, que a Estácio, por exemplo, a gente já recebeu aqui no nosso Plugcast, né, profissionais da área de psicologia, sim, por exemplo, e talvez durante o curso ou mesmo no início seja importante para esse estudante ter o acompanhamento psicológico, há inclusive algum tipo de direcionamento, caso o emocional desse estudante comece a não estar da mesma forma que ele entrou, tem a cobrança em casa, imagine mediar conflitos, então é importante ter esse acompanhamento, né, professora? E justamente por essa importância que você está destacando, é que a gente tem durante toda a graduação, nos 5 anos que ele fica lá com a gente em média, o nosso núcleo de apoio psicopedagógico. Legal. É um núcleo que dá essa assistência quando o coordenador percebe, o professor em sala de aula percebe, a conduta, a manifestação de determinado aluno, se está um pouco aquém, um pouco além do que a gente ali está esperando, e a gente pede muito para os professores ficar atentos a isso em sala de aula, né? E eles trazem para a gente a situação, e a gente, com toda a delicadeza e a técnica do nosso psicopedagogo, a gente então consegue envolver esse aluno e trazer mais para perto e fazer esse acompanhamento. Nós temos alunos que precisam de acompanhamento durante todo o tempo que ele fica na graduação. Esse acompanhamento consiste basicamente em acompanhamento individual, ele e o psicopedagogo, mas também questão prática de provas. Às vezes nós temos alunos com ansiedade, assim, com laudo de ansiedade, e que, portanto, quando chega no período de prova, que naturalmente já é um período, bastante complicado para o aluno, para esse aluno é um gatilho. Então, a gente já acompanha esse aluno, a gente já sabe que ele precisa de uma prova adaptada, conforme a orientação do nosso núcleo de apoio, ele nos orienta, olha, esse aluno precisa de provas nesse sentido, porque assim ele consegue fazer a prova. Esse aluno precisa fazer a prova na sala sozinho, porque quando ele está junto com os outros em sala, aquela movimentação o agita. Quer dizer, quando a gente faz esse acompanhamento, a gente dá toda essa estrutura para ele. A gente sabe que tem muitos ali que precisariam, que necessitariam, que seria bom ter esse acompanhamento, mas que eles não se predispõem. Porque uma coisa que a gente tem, a orientação, é que tem que partir do aluno. Então, quando eu tenho a oportunidade de conversar com ele, eu faço com que ele veja a importância dele ser acompanhado. Aí ele vai e procura. Mas muitas vezes não chegam até nós, embora a gente perceba que aquele aluno seria bom, seria importante. E aí onde é que a gente vê o resultado disso? Nas notas dele, por exemplo, que ele não obtém êxito, que ele não consegue desenvolver, embora ele seja muito, muito ativo na sala, mas que quando chega na parte de avaliação, ele não se dá bem e tudo mais. Então, a gente procura chegar, mas sempre deixando na autonomia daquele aluno, de ele procurar a orientação, o acompanhamento. Daí a importância, né, professora, de quem, por exemplo, saiu do ensino médio, chegou na faculdade de Direito, de ter ainda, se possível, logicamente, o acompanhamento familiar, né? Que o familiar consiga observar junto com o professor. Tem também, logicamente, aqueles que já estão numa segunda graduação, isso que eu ia comentar. Carreira em andamento, que para essa pessoa às vezes é um pouco mais difícil, né? Já no meio da sua vida adulta, ter essa predisposição a procurar esse acompanhamento. Mas, de qualquer modo, é possível, né? Às vezes, quem chega até nós é o pai. É o pai, a mãe é o responsável. Aí é quando a gente fica sabendo a situação do aluno e, com a ajuda deles, dos próprios pais, a gente consegue chegar até esse aluno. Então, muitas das vezes, quem chega é o responsável. E a gente até agradece, inclusive, né? Para a gente poder ajudar, porque
Gente, ninguém procura uma universidade, uma faculdade para fazer um curso que se predispõe a 5 anos da sua vida se não tiver um sonho disso. Né? Então, no final de tudo, o que a gente está ali? A gente está proporcionando ou querendo proporcionar a realização de um sonho, que é ser bacharel em Direito. Então, no que a gente puder ajudar, no que a gente puder estar junto e orientar para que ele atinja aquele sonho dele, isso para a gente não tem preço. Você quer ver o prazer maior, a gente estar no dia de formatura, de colação de grau. A gente estar numa mesa ali, as autoridades presentes, coordenação, e a gente olha de cima, ali os formandos com seus respectivos paraninfos. É uma emoção maravilhosa, porque você começa a lembrar da história de cada um ali, e você sabe da história de cada um. A gente que lida com eles todos os dias, você vê, aí você lembra da história daquele que chegou dizendo para mim: professora, eu não estou mais aguentando porque eu só tenho uma alimentação por dia. E eu não consigo chegar aqui porque eu não tenho dinheiro para o ônibus. E aí a gente vai... São muitas as dificuldades, de toda a ordem. Caráter social, emocional, afetivo, de toda a ordem. A aluna que chegou aos prantos porque se separou do marido e estava perdida. A gente acaba sendo também uma válvula também para eles, entendeu? Então, quando a gente sabe disso, eu sou muito sensível a isso. Quando eu percebo que a pessoa realmente está precisando daquele apoio, daquele suporte, a gente dá uma atenção maior. Mas por quê? Porque no final eu quero ver, como eu digo, você vai conseguir. Uma das grandes vantagens que eu vejo de ser aluno da Estácio, sabe qual é? É a flexibilidade na montagem da grade. Que significa o quê? Como eu digo para o aluno, está difícil para ti esse semestre? Você não está conseguindo pagar o valor, te programa, no próximo semestre tu vai cursar 2, mas tu não vai parar. Não, professora, mais 2, faça uma, mas você não vai parar. E quando você perceber de uma em uma, de 2 em 2, você terminou seu curso. Aí você recebe alunos lá na coordenação dizendo: professora, muito obrigada. Muito obrigada por aquela dica que você me deu e eu consegui agora terminar. Aquele aluno, são situações da nossa vida, né? Muito delicadas. Que eu lembro de um aluno, que esse é mais recente, semestre passado ou retrasado, mas acho que foi passado, que ele estava no último semestre, gente, e ele ia trancar. Mas por que você vai trancar? Tá faltando só o TCC, tu vais fazer o quê? Tu estás ficando louco? Porque ele descobriu que a esposa estava com câncer e que tudo estava sobrecarregado para ele. Ele estava trazendo toda a carga porque não queria sobrecarregar a esposa, que estava em tratamento. E os filhos, e ele achava que ele estava perdendo o controle dos filhos. Olha só esse drama, que são os dramas de todos nós, mas cada um na sua, né, no seu drama. Esse era o dele. Eu falei: não, mas é por isso que você vai trancar? Não, você não vai trancar. Peraí, chamei o coordenador de TCC, embora, a gente vai acompanhar esse menino de perto, você vai flexibilizar o horário dele, você vai flexibilizar isso. No final, que eu nem sabia, nem eu fui saber no dia, ele foi lá e disse: professora, eu já defendi, já passei, já terminei. Ele falou: olha que alegria. Agora sim vai cuidar da sua esposa, vai e é muito importante, né, professora, ter esse olhar, esse atendimento humanizado, porque cada um traz a sua história específica, né, e as suas dificuldades. Tem que ter uma visão humanista. E isso não é só no curso do direito, em todas as áreas da nossa vida. Exatamente. E professora, esse tratamento mais humanizado, né, que a gente está trazendo aqui, ele acaba refletindo também na sensibilidade do profissional que vai sair da faculdade, né? Com essa visão de cuidar, né? Porque o direito nada mais é do que uma profissão onde você cuida, né, da pessoa que se sente de alguma forma lesada em alguma situação. E você tendo esse olhar no tratamento que tiveram com você, certamente vai refletir no teu tratamento com os teus clientes, não é isso, professor? E é isso que a gente quer reforçar para esse aluno sempre. E você quer ver uma estratégia que a gente tem na faculdade, nessa visão humanista? Grupos de extensão. A gente tem extensão na faculdade, a gente tem o tripé: ensino, pesquisa e extensão. E na extensão, o que é? Nada mais é do que levar o aluno para fora de sala de aula. Nada mais é do que a experiência dele extra classe, na comunidade.
ao redor da faculdade onde ele está. Com isso, essa visão humanista, essa percepção de que a gente está aqui entre quatro paredes, está tudo lindinho, aqui não acontece nada, mas como é que está ao redor? Então, esses grupos de extensão, eles também, nessa visão, eles também proporcionam esse olhar mais humanista. Pelo menos a gente quer que isso floresça neles. Né? Falando sobre a estrutura de vocês, professora, hoje, como além desse trabalho de extensão, que é importantíssimo, sobre o qual a senhora falou, como é que está a estrutura hoje da Estácio para poder receber os alunos, para poder encaminhar para a carreira já esses alunos também? Vocês contam com que tipo de estrutura, tanto humana, né, porque devem ter muitas turmas, como os espaços, inclusive, para que eles possam desenvolver o trabalho. A gente hoje conta com aproximadamente 1.800 alunos. Esses alunos, o nosso curso hoje ele está no turno da tarde e da noite, né, vespertino e noturno. E basicamente são 3 componentes que devem integrar durante esses 5 anos do curso dele. Tem que cursar as disciplinas mínimas, as disciplinas que a gente chama obrigatórias. Tem que ter a prática profissional. Então, ele precisa do estágio. E aí entra a parte da estrutura que eu quero chegar. O curso de Direito oferece como estrutura o nosso núcleo de prática jurídica, que é um escritório de prática jurídica para o nosso aluno que tem que fazer o estágio. Esse estágio que o nosso aluno faz é a partir do 7º período. Então, ele é obrigado a fazer o estágio que a gente chama de estágio obrigatório. Mas esse estágio ele não precisa ser na faculdade. Ele pode fazer estágio na Defensoria Pública, nos órgãos públicos em geral, né? Tribunal de Justiça, promotorias e tudo mais. Mas a gente oferece, independente dessa possibilidade que ele tem, a gente oferece o nosso núcleo de prática jurídica na própria instituição onde ele estuda. De tal sorte que se para o aluno for melhor, for mais conveniente, ou por outro motivo que dele queira fazer o estágio na instituição, a gente tem essa estrutura que é o núcleo de prática jurídica. Lá, que a gente chama carinhosamente de NPJ, lá no NPJ, o aluno ele faz atendimento à comunidade, que quem é essa comunidade que nos procura? É aquela que não tem condições de pagar honorários advocatícios sem prejuízo da sua subsistência. É o que a gente chama de pessoas hipossuficientes. São aquelas pessoas pobres no sentido da lei, no sentido de que não teriam condições de pagar advogado sem ter prejuízo à sua subsistência. Essas pessoas a gente atende. E quem é que faz esse acompanhamento processual? O nosso aluno faz o atendimento, sempre, obviamente, acompanhado do advogado que a gente tem e do professor orientador dele. Então, assim, a gente consegue garantir a prática jurídica desse nosso aluno, lá nesse núcleo. Então, nesse núcleo tem a área que é o atendimento à comunidade. Tem também a área da mediação, porque é perfeitamente possível que a gente resolva um conflito, não com processo, mas que a gente resolva um conflito com mediação, com conciliação, que hoje cada vez mais é o que tem se buscado, né? A gente tenta resolver os problemas sem precisar entrar com processo. Então, a gente também tem essa estrutura para eles, para fazer mediação. Além da prática jurídica, que é importante, então, veja, ele tem que cumprir as disciplinas mínimas, tem que ter a prática jurídica, que nós oferecemos isso na própria instituição, e tem que ter o TCC, tem que apresentar o TCC no final da graduação. E a gente tem como apoio para ele o nosso coordenador de TCC, que dá para ele todo o suporte naquele semestre que ele precisa fazer esse curso, né? Apresentar esse artigo científico para uma banca de professores. Então, basicamente, são esses 3 componentes que o aluno precisa durante toda a sua graduação, que ele precisa para formar em bacharel em Direito. A gente tem uma biblioteca física e a biblioteca virtual. A biblioteca física, hoje, cada vez mais, a gente tem recomendado o uso da biblioteca virtual, porque não bastasse pelos milhares de exemplares que, por ser virtual, ela proporciona ter, e aí você não vê só do direito, mas você vê de todas as áreas que, porventura, podem te interessar, da medicina, engenharia, a educação, está tudo lá, mas também porque o curso de Direito é um dos cursos que mais rapidamente mudam
leis, né? O tempo todo você está alterando um artigozinho, o tempo todo às vezes brecha, toda. Né? Então, o tempo todo precisa de atualização. É um curso vivo, né? Não tem jeito, é vivo. E tem que ser, né? Tem que ser. E aí, o tempo todo as leis estão mudando, estão alterando. Fica difícil na biblioteca física, você só vai conseguir alterar esse acervo depois que a distribuidora fizer, que a publicidade fizer, que os autores daqueles livros fizerem alteração, aí até publicar, até chegar a nós, enfim, leva um ano. Enquanto que na biblioteca virtual é quase que automático. O autor da obra vai lá, faz a alteração que tem que fazer, pronto, já está lá disponível para você. Então, cada vez mais, a gente tem incentivado os alunos a fazerem a sua leitura, o estudo dele, da doutrina, pela biblioteca virtual. E o nosso acervo tem milhares de exemplares de todas as áreas, de civil, penal, trabalhista, tributário, todas as áreas que o aluno cursa no direito, né? Agora, só abrindo um parêntese aí, você falou sobre o atendimento que a faculdade oferece mediante ao apoio de um advogado para auxiliar o aluno na prática jurídica. Isso. Como é que a população tem acesso a esse serviço? Isso. Porque eu, por exemplo, não sabia. Não sabia? Não. Até para poder orientar alguém, né, professora? Caso você tenha um vizinho, alguém que precise desse atendimento. É isso mesmo. Nós temos duas formas de entrada dessa comunidade. Uma é porta aberta, então todos os dias o núcleo, e propositadamente ele fica na frente da faculdade, na entrada da faculdade, para que quem esteja passando veja ali, que ali tem um núcleo de assistência jurídica gratuita. Então tem portas abertas que a qualquer momento você pode passar, precisou chegar lá, vai ter assistência. Como também nós temos, muito importante, um convênio com a Defensoria Pública. Então, o que nós temos hoje? A Defensoria Pública, as pessoas conhecem a Defensoria. Aí elas vão na Defensoria. Só que, como forma também de desafogar a Defensoria, a gente faz o convênio com eles e eles mandam essas pessoas para nossa faculdade. E lá a gente atende com assistência do advogado. A própria coordenadora do nosso núcleo de prática jurídica, a professora Nádia Bentes, ela é ex-defensora pública e hoje está lá como advogada e coordenadora do núcleo. E aí a gente tem também outras advogadas para poder dar essa assistência. Bacana. E orientação. É excelente. E a gente cada vez... E outra coisa importante, a gente está lá físico, localizado, parado ali, esperando, né, tanto a demanda de portas abertas, como chegar... agendamento de quem vai na Defensoria Pública, mas também como forma de responsabilidade social mesmo, que o nosso curso tem essa responsabilidade social, de ir até a comunidade. Então a gente pega o NPJ e vai até a comunidade. O último evento que a gente fez foi numa paróquia localizado no Conjunto Império Amazônico. Ali é uma cidade, né? Ali é uma cidade. E ali a gente fez na paróquia, devidamente adaptada, a assistência jurídica à população de lá. Então, foram os advogados do NPJ, fomos nós, se precisasse, né, eu sou advogada também, os nossos alunos, que a gente quer, né, no final de tudo, que ele tenha essa experiência. O contato direto, o contato direto, né, a realidade viva, né, acontecendo e dando assistência. Então, isso também é maravilhoso. Essa parte da responsabilidade social que o nosso curso exerce. Eu sempre digo para os nossos alunos, eu sei que a gente precisa de dinheiro, eu sei que a gente precisa pagar nossas contas, que a gente precisa... Mas não esqueçam da responsabilidade social. Aquela pessoa te procurou, você pede X, mas ela só pode pagar metade disso e tudo. Veja se não é possível fazer. Veja que você está fazendo o seu curso, mas você está fazendo também para a sociedade. É essa a proposta. Então, esse NPJ vai à comunidade, isso, para mim, é o melhor do curso que a gente pode oferecer. Imagine, né? É o coração do curso. Que esse que você atende, até de forma gratuita, digamos assim, você consegue dar o auxílio, caso seja necessário, esse cara se torna um empresário, uma pessoa, né? E lá na frente a vida pode te devolver aquele... mas sempre devolve. Não que você vá fazer pensando né, na devolução, digamos assim, mas é uma coisa que... Sempre devolve.
colheu. Às vezes você vai saber disso, às vezes você não vai saber, mas sempre devolve, tenha certeza disso, com certeza. E eu ia lhe perguntar, professora, assim, me veio aqui à memória, assim, algumas ideias do que tem de novidade no direito também, né? Deve ter muita gente, por exemplo, hoje trabalhando com o direito dos animais, né? Tem. Com direito esportivo. O que mais a senhora citaria como novidades, assim, no curso? Tem o próprio direito digital, né? Cada vez mais hoje as transações ocorrem online. Cada vez mais crimes têm acontecido no ambiente virtual. Então, o fato da tecnologia ter avançado, também, os crimes também avançaram nesse ambiente virtual. Que eu diga, né? Exatamente, a todo tempo. Então, o direito digital está aí para isso. O próprio compliance, hoje as empresas estão cada vez mais atentas ao compliance, né? Está muito forte mesmo. Que está muito forte. A próprio direito, na nossa região, vamos falar da região amazônica, nossa região, direito ambiental. Direito ambiental. É um dos carros-chefes. Tem que reforçar sempre. Direito minerário, que também na nossa região é forte, né? Quando você vai para o sul do Pará, você vê isso. E tem direito dos animais, que tem cada vez mais. A então, causa a gente animal tem cada vez mais, né? Não, você tem leis aí que você não pode... E são nichos que a gente vai percebendo e vai adentrando, né? Tem nichos específicos, direito das mulheres. Sim, que específicos, né? Direito das minorias pode ser no geral. Então, você, a cada vez, e é aquilo que a gente estava conversando, a questão da evolução social. O direito vai de acordo com a evolução social e tem que ir ao encontro disso. E à medida que vai evoluindo, o direito vai entrando e precisa entrar. Né? Legal, e a gente observa, a gente conversava isso nos bastidores, algumas pessoas que têm talento nato, né, para defender uma outra pessoa, uma causa. Pode ser que exista um promotor, um defensor, um acadêmico de direito que vai se tornar também um egresso e vai dar aula de direito adormecido ali dentro daquela pessoa, né? É preciso a gente também identificar, observar. Tem pessoas que você já percebe que tem aquele poder de convencimento, de argumentação. A famosa lábia. Que é necessário para o estudante de direito, para o profissional de direito. Seja em que área for. Quando você se forma em direito, né, a gente estava alertando, o nosso curso é do tipo bacharelado. Então, a gente se forma bacharel em direito. Para que você seja, por exemplo, advogado, precisa fazer a prova da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, precisa fazer o exame da OAB. Só então ele vai te habilitar a pegar o seu registro profissional de advogado. Mas também não é só advogado que você pode ser, né? Você pode, a carreira pública, pode fazer concurso público. E quer ver um dos concursos públicos mais disputados é da carreira jurídica. Não só pelo valor remunerado alto, geralmente são os mais altos, comparando com outras profissões, como também de maior quantidade de vagas. Então, olha aí a oportunidade que esses meninos têm, né? E aí, a gente estava falando dessa lábia, esse poder de convencimento, isso serve para qualquer área, seja para o advogado que está ali defendendo a causa naquele momento, seja para o juiz que precisa, na sua decisão judicial, fazer o fundamento daquela decisão, seja para o promotor que está ali fazendo... Enfim, para qualquer área você precisa desse poder de convencimento. Essa é outra característica que a gente tem que ressaltar no estudante de direito. Durante a academia, a gente tem que ressaltar isso nele. Esse poder de convencimento que vem com o quê? Com a leitura e com o hábito da escrita. E assim ele vai desenvolvendo essa capacidade argumentativa. E o poder de conciliação, professora? Porque, assim, muitas causas se resolvem antes as vias de fato no direito, digamos assim, né? Você precisa também aguçar nesse estudante essa sensação de resolução, de conciliação. É importante ter isso também, bem lembrado. Eu até estou procurando tirar aquela imagem, vocês devem conhecer essa imagem do direito, quando vocês querem se reportar ao direito, fazer uma arte, a gente pega logo aquela arte do martelo. Um martelinho em cima do livro, tudo, porque a gente... O que é o martelo? É o litígio. Pode trocar pelo aperto de mãos? Mas na hora. E esse é o novo símbolo. Esse é o novo símbolo. Você pegou, é isso. É trocar pelas mãos dadas, entendeu? Então, cada vez mais a gente tem buscado isso. Embora na própria organização, a estrutura curricular dos cursos de direito do Brasil, né? Conforme diretrizes do MEC, Ministério da Educação,
ele seja muito vinculado à estrutura litigiosa, né? Porque, afinal de contas, eu tenho que saber se o conflito está aí, eu tenho que saber como resolver, se for preciso, o processo. Mas, cada vez mais, a gente tem buscado outras formas de resolução de conflitos, que é por meio da mediação, da resolução. E a tendência é essa, e tomara que isso difunda mesmo. É claro, é óbvio que a gente vai estar falando aqui de alguns conflitos que nunca serão possível acontecer por meio da mediação. O que a gente pode... E aí eu destaco, inclusive, a minha área, que é o direito penal, ciências criminais, eu destaco o direito penal. Quando a gente fala de crimes, essencialmente, né? Não tem como conciliar. O que você tenta fazer é a restauração daquela situação, mas não no medida de conciliar entre o criminoso e a vítima, enfim. Mas tantas outras questões, como de direito civil, direito administrativo, tributário, questões de ordem privada, da até vida familiar, privada. né? Familiar é fundamental. Familiar, o que tem acontecido? Não sei se vocês já ouviram falar de justiça restaurativa, esse termo. O que é a justiça restaurativa? Você está num conflito comigo de briga de paz, de paz com a criança. Uma guarda. Uma guarda judicial. Juridicamente, você vai resolver a guarda. Olha, tu fica no final de semana, outra fica no outro, Natal, tudo resolvido. Mas restaurar a relação entre eles, no sentido da pacificação entre os dois, né? Não que os dois vão voltar, não é isso, mas no sentido de, no final de tudo, eu quero resguardar aquela criança, aquele menor. Então, bora restaurar essa relação. Isso o processo não faz. O processo vai resolver a questão prática. Mas para fazer essa restauração, aí entra a justiça restaurativa com esse propósito. Vamos fazer um círculo aqui e vamos fazer cada um entender o seu papel e cada um entender até onde ir. Muito interessante isso. Então, nessas questões de caráter privada, da nossa vida privada, é perfeitamente possível a mediação, essa conciliação, essa restauração, né? E nesse sentido a gente tem caminhado, tem avançado. Acaba que numa situação dessa vai ser bom para a criança, para o pai, para a mãe. Reflete na vida de todo mundo, das famílias, né? Não é só uma questão burocrática, né, professora? É isso. E essa criança, imagina, ela vai crescer com esse olhar. Ao contrário, ela no meio de uma briga completamente sem né, conexão, como é que ela não vai crescer? Como é que ela não pode ser uma pessoa mais tarde? Aí vem a questão do profissional, o reflexo. Aí pronto, nós somos o reflexo, né, do que a gente, de toda a nossa história. Então, a justiça restaurativa, por exemplo, ela tenta justamente fazer esse equilíbrio. Eu ia lhe perguntar, professora, assim, a gente já está caminhando para o final do nosso podcast, mas até que ponto hoje a tecnologia ela tem auxiliado, né, advogados, estudantes? Por que eu pergunto isso? Porque talvez, antigamente, Mila, professora, se criar, né, gerar alguma prova, era uma investigação mais longa, mais trabalhosa. Hoje você tem conversas de WhatsApp, hoje você tem, por exemplo, uma situação de assédio moral, ela pode se comprovar por uma conversa de WhatsApp, por um e-mail, por uma câmera que registrou aquela discussão ali. A tecnologia hoje ela está assim como uma ferramenta muito importante para quem está cursando direito e vai ingressar na carreira como advogado, como promotor, enfim. Para o bem e para o mal, né? A tecnologia está aí para o bem e para o mal. E a tecnologia está aí para nos ajudar ou para nos prejudicar. E aí vem a dosagem, né, do bem para onde a gente vai. Então, por exemplo, particularmente para o estudante. Para o estudante hoje, gente, eu era da época do Centur. Eu ia fazer minha pesquisa no Centur. Se eu falo, a minha filha outro dia foi fazer uma... O Centur era o Google, né? Era o Google. A minha filha outro dia foi fazer uma pesquisa no Centur. Mas o que é o Centur? Falei, pois é, né? Hoje em dia, você pesquisa rapidamente, o nosso aluno de direito... Só um parêntese, professor. O Centur, para quem está acompanhando a gente, não é daqui e não é de Belém, do Pará. É a nossa biblioteca pública, isso, né? É o nosso espaço, né, onde você ia consultar os livros. Pega livro assim, ó, na mão. Pegava cheira, revista, jornal, tudo era no Centur. Era o nosso Google no Pará. Era a nossa biblioteca. Era não, é. De Belém do Pará. É a nossa biblioteca pública. Hoje, o nosso aluno de direito, por exemplo, eu peço para ele fazer uma pesquisa sobre inquérito policial, ele rapidamente pega ali, tem a grande dificuldade de
ele não ter mais, já é preguiça, já é o preguiçoso, porque ele já não quer mais se dar ao trabalho de ler o livro sobre inquérito. Ele já tem um texto pronto, pensar, né? Ele não pensa, ele não faz uma análise crítica, reflexiva sobre aquela proposta que a gente fez. É o Ctrl-C, Ctrl-V. É o Ctrl-C, Ctrl-V, isso é muito problemático. E acham que vocês não vão descobrir. Não, a tecnologia, eles acham. Eu digo para eles, trocam uma palavra com a outra, usam sinônimo. Eu propositadamente... eu levo o link da onde eles trouxeram o texto, para que não tenha discussão, para quem não se negue, diga, não precisa, está aqui o texto, está aqui. Então, isso para o estudante é muito prejudicial, no sentido que você reforçou. Não desenvolve análise crítica, ele não pensa, é automático. Isso é problema. E a gente, ali, como professor, que para ele passa a ser chato, no sentido de reforçar, olha a necessidade da doutrina, olha, você tem que ler o livro, você tem que reforçar. Isso é difícil, isso é uma luta que a gente passa diária. Para o profissional, já profissional, hoje nós temos assim empresas especializadas a ajudar aquele profissional na tecnologia. Por exemplo, peças processuais. Antes você tinha que, para fazer uma peça processual, uma petição de divórcio, você precisava buscar trecho do autor tal, na doutrina tal, pegava outro. Você se enchia aqui nessa mesa para poder montar uma peça. Hoje, você já tem um arquivozinho, milhões de peças já todas pré-prontas, em que você só vai lá e faz o ajuste. Né? Que é perfeitamente possível, isso não é prejuízo, não é crítica, não. Isso é a nossa realidade sem problema nenhum. Processo, digamos assim. Sem problema nenhum. Hoje, se você vir, não sei se vocês sabem, mas nós já temos decisões judiciais feitas por robôs, algoritmos. Já temos. Então, acho que todas as profissões, né, caminham para isso. A gente teve um bate-papo com a professora Joana e ela falou que logo menos as redações vão ser corrigidas, né, por robôs e que a inteligência artificial ela está dominando. Mas eu tenho medo, professora, de um juiz ter igual a personagem lá do Magalu, aí já fica complicado. O metaverso. Metaverso, estamos nisso. Mas já temos. Eu tinha até um amigo do doutorado, ele fez doutorado, uma disciplina junto comigo, que a tese do doutorado dele foi justamente avaliar as decisões judiciais no Brasil, que estava nessa possibilidade de serem decisões já serem por algoritmos. São combinações, e aí eu não sei tecnologia como é que é, mas são combinações lá que, para aqueles fatos idênticos, parecidos, a decisão é essa, tá ali e faz. Então, é isso. É nesse sentido que estamos. Então, a tecnologia, claro, ela vai nos amparar sim, ela nos ajuda sim. A gente só não pode esquecer que a gente fala de um curso eminentemente humanista, a gente fala de um curso que precisa desse envolvimento, né? E que disso a gente não pode esquecer, mas que a gente pode ter a tecnologia a nosso favor, com certeza. E a gente tem, você falava de resolução. Hoje, como é que estão as nossas correções de prova? Graças a Deus. Amém. Porque eu tenho lá, né? Chega o período de prova, eu digo para os nossos alunos, olha, vocês pensam que prova é ruim só para vocês? Não, para o professor também, porque a gente tem que corrigir provas e mais provas e tudo. Hoje, por conta da tecnologia, a gente tem um aplicativo da Estácio que nos permite facilmente, rapidamente, centralizar na prova e ele faz a leitura do cartão, resposta. Pronto, saiu a nota do aluno automaticamente, vai para ele. Tecnologia. Que mais nos ou auxilia. menos como vai ser a prova do Enem. A gente conversava com a professora Joana aqui, já vai haver o auxílio, inclusive, não para o cartão resposta, mas para correção da redação. Da redação. Então isso vai chegar para vocês em algum momento. Vai chegar, tá chegando. Para os médicos eu acho um pouco mais difícil, porque a letra é um pouco mais complicada. Mas você falou do médico, e as cirurgias? Exatamente. E tem cirurgia feita por robô, com aquela precisão milimétrica e tudo que vai robô. E a maioria agora é receituário, tudo é feito no computador, então esquece o problema com a caligrafia, que não existe mais. Nós temos que nos apropriar da tecnologia naquilo que nos favorece. Verdade. É isso. A tecnologia está aí para isso. E eu gostaria, professora, já que a gente caminha agora para o nosso final, que a senhora fizesse um convite para quem tem vontade de fazer direito, para as próximas turmas que virão, porque
findou o Enem, já começa aquele corre-corre, né, de gente buscando a matrícula, né, Mila? Buscando esse entendimento também para poder chegar na faculdade ainda com esse gás, né, do ensino médio. Tem também quem vai trocar de curso, quem está aí depois de muito tempo parado, que não estava fazendo nada com relação à vida acadêmica, está voltando agora. Vocês têm estrutura para receber toda essa gente a partir de início de 2023 já? O nosso público ele é bastante variado. Você numa sala de aula, você vê jovenzinhos de 17 anos até nós tivemos uma formatura agora com a nossa mais idosa aluna, muito empolgante, que foi com 80 anos. Caramba! Isso é maravilhoso, é entender que a vida segue enquanto eu tô viva, né? Então não tem por que parar. Então, não existe um roteiro pré-estabelecido, né? Não existe. E assim, os nossos professores, né, que é um corpo de docente bastante habilitado, qualificado, né? São mestres e doutores, eles são muito atentos a essa variedade dos nossos alunos. Não é variedade o termo correto, mas de idade, de cor, de gênero. Então a gente está ali atenta a tudo isso, para não concentrar só num aspecto ou só no outro, né? Então a gente tem toda essa linguagem, esse cuidado, porque tem pessoas que são mais rápidas no raciocínio X, tem outras pessoas que são um pouco mais lentas e que precisa, portanto, maior atenção. Então a gente tem sim toda essa atenção. Já agora, passado o Enem, a gente já está com matrículas abertas, inclusive, para próximo ano, o próximo semestre. Então, o candidato que já tem interesse não precisa se preocupar, porque não vincula o fato dele se candidatar na faculdade como potencial aluno, não vincula ainda a faculdade. Eu já estou em matrícula, já vou ter que estudar. Não é isso. Mas já é uma expectativa de que ele quer cursar aquele curso, que porventura pode ser na nossa faculdade, né? Usando a nota do Enem. Então, usando a nota do Enem, então ele já pode sim se habilitar. Então, ele pode ir até a nossa faculdade, a gente tem nossa sala de matrícula lá que já está em pleno vapor, e já para receber os nossos alunos de 2023. Então, as aulas do nosso curso geralmente começam final de janeiro, início de fevereiro, é quando começa o nosso semestre letivo, né? Mas que a gente já está, a partir de agora. Passado o Enem, a gente já abriu os portões para as matrículas do próximo semestre. Então, sejam todos muito bem-vindos, porque a gente tem, assim, uma alegria imensa quando no primeiro dia de aula a gente vai para o auditório, que é o primeiro dia que a gente se apresenta, né, se coloca, e a gente vê ali aquilo ali cheio de tantos olhinhos com sonhos, né, de cada um na sua história, cada um na sua vida, mas o sonho é o mesmo, que é ser bacharel em Direito, quer conseguir um curso, quer melhorar na vida, seja pelo status, seja porque quer melhorar, porque vai ser o primeiro da família dele a ter aquela graduação, seja porque está fazendo, porque quer ajudar o filho que também está na graduação e está com dificuldades, seja porque está fazendo aquilo porque só agora, aos 60 anos, ele conseguiu ter espaço na vida dele para fazer aquele curso. Então, por qualquer motivo que seja, é o que você quer, vá buscar. E a gente está ali para isso. A gente está ali para chamar e dizer, você vai conseguir. A gente segura na mão mesmo e vai até o fim com então, eles. Então, a Estácio está de braços abertos esperando essa galera chegar agora em 2023. Estamos todos aguardando. Legal, professor. Eu convido vocês a continuarem com os nossos conteúdos no plugeducação.com.br. Lá tem dicas sobre carreiras, tem os cortes dos nossos podcasts, tem agenda, tem entrevistas, tudo para que vocês, né, Mila, possam acompanhar, né, esse processo de chegada na vida acadêmica, de transição para as carreiras, né, esclarecimento de dúvidas sobre, enfim, tudo o que vocês imaginarem envolvendo educação. Professora, que satisfação tê-la aqui. E a porta do Plug Educação está aberta, assim como a da Estácio para os alunos do Plug Educação. As nossas aqui também estarão sempre abertas. Fiquem à vontade, volte sempre. Fico muito feliz com esse nosso bate-papo aqui. Que bom, uma honra, viu? Muito obrigada. Só uma última dúvida, quantos alunos já passaram pelas mãos da professora, né, no sentido de receber esses alunos, de orientar esses alunos? Tem uma ideia nesse 14 anos?
milhares. É porque é semestral, né? E aí é difícil falar. Mas tá aí, fica para um próximo encontro, eu vou te trazer mais ou menos esses dados. Fiquei agora também curiosa. Muito obrigado, então, professora Kelly Cerejo, coordenadora do curso de Direito da Faculdade Estácio. Sucesso, professora. Muito obrigada, sucesso também. Obrigada. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.